Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, nos fortalecendo, abençoando-nos, e que com o estudo de hoje nós possamos aprender a nos gloriar cada vez mais somente no Senhor. Irmãos, nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do verso de número 26 ao verso de número 31. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. No verso de número 21, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que Deus aprouve salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós ficamos imaginando por que loucura da pregação. O apóstolo Paulo não está falando do ponto de vista do cristão, mas sim daquele que não conhece de fato a Deus. E ali ele fala que aqueles que não conhecem a Deus podem considerar a pregação louca, por quê? Por causa da sua mensagem. A mensagem de Deus ter vindo ao mundo para salvar e resgatar a humanidade. Pode ser louca pelo seu marketing, porque Deus não procura satisfazer o homem, mas Deus procura mostrar a verdade e aquilo que de fato o homem precisa. E nós sabemos que pode ser a mensagem também louca por causa daqueles que a proferem, por causa daqueles que levam a mensagem. E justamente neste ponto que nós vemos o apóstolo Paulo falando, apelando para os coríntios, para que eles observassem o seu chamado e a sua vocação. Que eles não eram pessoas de nobre nascimento, que eles não eram pessoas tidas como sábias deste mundo, que não eram as melhores pessoas. O que o apóstolo Paulo está falando é que os coríntios não foram chamados pelos seus merecimentos, pelas suas qualidades, pelos seus méritos. Assim como nós hoje não fomos chamados porque nós somos os melhores, os mais capazes, mas nós fomos chamados porque Deus, na sua infinita misericórdia, considerou amar-nos, considerou resgatar-nos do nosso pecado. Nós não fizemos nada, nós não somos merecedores da salvação. E é justamente isto que o apóstolo Paulo quer colocar na mente dos coríntios e também na nossa mente, para que nós reconheçamos que foi Deus quem nos chamou pela sua graça. E nós vemos o apóstolo Paulo falando, olha, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Mas quem que Deus chamou então? Deus chamou os desprezados, as coisas fracas, as coisas tolas do mundo, as desprezadas, as humildes. Nós vemos aqui a degradação que o apóstolo Paulo vai colocando e falando, olha, as coisas humildes, as desprezadas, as que não são, a fim de reduzir a nada as que são. O propósito de Deus com isto é que o homem não glorie-se por si mesmo, que o homem não chegue perante ele e fala, eu fiz, eu consegui, foram os meus méritos,
mas Deus quer que nós sejamos realmente dependentes dele e façamos a sua vontade. Irmãos, muitas vezes nós não nos achamos capazes para fazermos a vontade de Deus, para pregarmos, para anunciarmos as boas novas do Evangelho para outras pessoas. E de fato, nós não somos capazes. Quantos personagens bíblicos nós reconhecemos e nós vemos que não se consideravam capazes de fazer a vontade de Deus, de cumprir o ministério que Deus lhes tinha ordenado? Podemos citar o caso de Moisés, o maior profeta de Israel. Ele disse: Senhor, eu tenho a língua pesada, eu não posso fazer. Mas Deus disse: vai, eu estarei com você. Gideão, ele também dizia: olha, quem sou eu para fazer alguma coisa, para livrar Israel? E Deus disse: vai na tua força, porque eu estarei contigo. O que nós observamos é que muitos dos que se sentiam incapazes de fazer a obra do Senhor, de fato eram incapazes. De fato, eles tinham suas dificuldades, seus problemas. Mas o que nós não podemos esquecer é que o mesmo Deus quem os chamou é o mesmo Deus que os capacitaria para realizar a obra. E você, eu, não somos diferentes. Deus nos chama para pregarmos ao mundo, para levarmos seu evangelho ao mundo, e é Ele quem nos capacitará para a sua obra. É Deus quem trabalhará em nós e por nós. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas diante de Deus, as nossas imperfeições, quando reconhecemos que não somos dignos de estar na presença do Senhor, quando reconhecemos que nós não fizemos nada para a nossa salvação e que dependemos tudo de Cristo Jesus, quando reconhecemos que tudo que temos e somos vem de Deus e da parte do Senhor, aí nós glorificamos ainda mais o nome do Senhor. Nós não vamos colocar-nos como pessoas capazes de ter e de alcançar algo, mas sabemos que fomos alcançados pelo amor e pela graça do Senhor. Lá no verso 30, o apóstolo Paulo continua dizendo que nós somos dele, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Nós somos de Deus em Cristo Jesus, não por nós mesmos, mas em Cristo. E Cristo se tornou para nós, não é a nossa, mas Ele se tornou para nós. E Deus está considerando aquilo que Cristo se tornou para nós, para conquistar a nossa salvação. Ele se tornou sabedoria, Ele se tornou santificação, justificação e redenção. O que nós vemos é que a nossa justiça agora não é mais a nossa, mas é a justiça de Cristo imputada em nós, colocada em nós. Não é mais a nossa sabedoria que Deus vê, mas Deus vê a sabedoria de Cristo em nós. Deus não vê mais a nossa santidade, mas a santidade de Cristo. Em Cristo nós nos tornamos santos e também em Cristo nós temos a capacidade, a possibilidade de aperfeiçoarmos a nossa santidade. E em Cristo nós somos redimidos, nós somos salvos, nós somos lavados pelo seu sangue precioso. Irmãos, você sabe que isso nos mostra? É que nós não podemos gloriar em nós mesmos. É que nós devemos nos gloriar única e exclusivamente em Cristo Jesus. Nos gloriarmos nele. Foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos resgatou, é pelo seu imenso e eterno amor. Que nós, irmãos, sejamos mais humildes na presença do Senhor e que nós sejamos muito mais gratos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Não foram os nossos merecimentos, não foram as nossas obras, não foi aquilo que nós fizemos que alcançou a salvação, mas fomos alcançados pela salvação de Cristo, pelos méritos de Cristo, pelo imenso amor que Ele demonstrou por mim e por você. Que Deus esteja nos abençoando e fortalecendo
a nossa vida. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti pela vida que nós temos. Somos gratos, Senhor, porque reconhecemos o Teu grande amor pela nossa vida. Te agradecemos, Santo Deus, porque reconhecemos o que o Senhor fez por nós. O Senhor tornou-se sabedoria, santificação, justificação, redenção, e fomos salvos pela Tua imensa graça. Reconhecemos, Santo Deus, o que o Senhor fez por nós e o como tão inaptos nós somos para fazermos algo por nós mesmos. Mas nós confiamos na Tua graça, no Teu amor e na Tua obra. Transforma-nos, Senhor, em pessoas humildes, reconhecedoras do Teu amor, e que nós possamos cumprir obedientemente os Teus mandamentos para a glória do Teu nome. Esta é a oração que nós fazemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.